Olá, Amanda Universo. Olhem, hoje trouxe um tema muito interessante e que vai servir como uma luva a todos. Vamos falar sobre a crise da meia-idade. Há quem lhe chama crise dos 40. Existia até uma música que eu ouvia em criança que era A Ternura dos 40, que se não me engano era de Paco Bandeiras, espero não estar a meter água, ah, e vamos decifrar aqui um bocadinho juntos se será a ternura dos 40 ou será mais a tortura dos 40. O que é que vocês acham? Tudo depende das lentes, não é? Pois é, vamos então olhar para essas duas hipóteses, tortura ou ternura. Ok? Vamos a isso? Bom, primeiramente, a primeira coisa a ser observada por tudo e todos, que é o puxar o tapete, eu gosto muito desta expressão de puxar o tapete, é sem dúvida o nosso corpo físico, o encarar as mudanças do nosso corpo, o encarar as primeiras rugas, o encarar os cabelos brancos, o encarar umas barriguinhas, o encarar cada um com as suas mudanças, não é? E parece que no dia em que nós reparamos nessas coisas, nós levamos um choque. Um choque de realidade, não é? E porquê é que levamos um choque de realidade? Porque, devido à evolução da nossa sociedade, as idades mais jovens são, sem dúvida nenhuma, sobrevalorizadas. E as idades mais avançadas são menosprezadas. Ponto. Assente. Para isso basta olharmos para o mercado de trabalho. Ok? Agora, o que é que acontece mais a nível psicológico aos 40 anos? O que é que acontece? Nós levamos também um grande choque de realidades com certos temas que nos são extremamente importantes. Um deles tem a ver com a nossa ancestralidade, com a nossa relação com os nossos pais. Quem tenha a sorte de ainda ter os pais ou de acompanharem dos pais, vai certamente encarar com a realidade de ter que os apoiar, de ter que os ajudar, de ter que arranjar soluções para o bem-estar deles, porque realmente existe aquela necessidade de os apoiar, faz parte também da vida. E na flor da idade, levar com esse choque custa um bocadinho e muitas vezes, e em muitos casos, chegamos mesmo a ter de encarar a perda dos nossos pais, ok? Por outro lado, quem tem a vida comum, esperada, chamem-lhe o que quiserem, da parte da sociedade, não é? A maioria das pessoas que tem filhos, chegando a esta idade, grande parte das pessoas, a não ser que tenham tido os filhos mais novinhos, mas grande parte das pessoas, dentre os 40 a 45 anos, vê os filhos a chegarem à fase da adolescência, aquela fase louca, não é? Então também temos que encarar com essa realidade, temos que encarar com os nossos filhos com uma educação extrema que nós não sabemos onde é que eles foram buscar aquilo, temos que encarar as diferenças hormonais, as exaltações, as respostas na ponta da língua, enfim, temos que encarar que o nosso bebé ou a nossa bebé já não é bebé e já não vai voltar a ser bebé, vai ser um homem ou uma mulher feita e está tão perto disso acontecer. Mais um choque de realidade. Outro choque de realidade que acontece bastante, é para as pessoas, são as pessoas que têm uma relação, chegam mais ou menos a esta idade e pronto, isto eu estou a falar de questões muito gerais, tudo muito geral, ok? Porque cada caso é um caso, mas imaginemos que chegamos aos 40 e já temos uma relação de, sei lá,
10 anos, 15 anos, vá, por aí. E chegamos a esta idade, se calhar até com menos anos de relação, isso acontece. Chegamos a esta idade e começamos a olhar para o lado e a pensar assim: caramba, eu amava tanto esta pessoa, era uma loucura, era uma paixão, era assim uma coisa. E parece que agora olho e parece que já não é a mesma coisa. Será que eu ainda amo esta pessoa? Será que o amor acabou? Será que eu ainda estou bem com esta pessoa? Será que será que é aqui que eu devo estar? Será que eu não estou baralhada? Será que eu não devia procurar outra pessoa que me pusesse aqui com o coração aos saltos? Será que é mesmo assim? E começamos a questionar muito estas coisas, tanto que, como todos sabemos, existem imensos casamentos e relações que, chegando mais ou menos a esta idade, resolvem cada um levar o seu caminho, não é? Porquê? Porque uma relação amorosa, no meu ponto de vista, atenção, vale o que vale, é como tudo, ela vai se transformando. É óbvio que aquela paixão inicial de qualquer relação, que aquilo dura, sei lá, uns 2, 3 anos no máximo, é óbvio que não vai ser a mesma passados 5, 10, 15, 20 anos, 30. É óbvio que não. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que deixamos de amar a outra pessoa? Será? Será mesmo isso? Na minha opinião, humilde opinião, vale o que vale. Não tem nada a ver. Porque o amor é como tudo, também cresce, também se transforma. E os nossos ímpetos, enquanto somos mais novos, ou enquanto a coisa é novidade, são uns, e depois com a maturidade e com o convívio e com o decorrer da vida, com o passar pelas dificuldades, por passar por N experiências, obviamente que esse amor também se vai moldando. E também temos muitos casos em que a pessoa, por seus próprios motivos, não seguiu à regra as expectativas da sociedade. Que perigo! E a pessoa não tem filhos, porque decidiu, ou porque não aconteceu, ou seja o que for. Ou a pessoa não tem um parceiro, porque decidiu, ou porque assim foi a vida, seja o que for. Independentemente de quais é que tenham sido os motivos, a pessoa vai levar com este choque de realidade na mesma. Só que vai levar com este choque de realidade nas suas lentes. Ou seja, vai chegar a esta idade e a pessoa vai questionar, certamente, porque é que se sente vazia, porque é que falta ali qualquer coisa. Porque também, dependendo do caso, porque há pessoas que não são pais por opção, há pessoas que não são pais porque simplesmente não encontraram ou não tiveram uma relação suficientemente estável, ou fosse o que fosse, cada um tem os seus parâmetros e os seus critérios, e eu não julgo qualquer dos casos, nunca, jamais e em tempo algum. Cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Mas a pessoa pode chegar a este ponto e reparar nisso tudo, pode olhar à volta e ver os seus amigos com famílias feitas, com filhos por criar, com objetivos, e a pessoa sente-se vazia, do género: meu Deus, o que é que eu fiz à minha vida? Ou seja, a pessoa entra num parafuso tal, e não são uma ou duas ou três pessoas que eu estou a falar, são muitas, em que a pessoa entra num parafuso tal, entra numa frustração incrível,
incrível. A pessoa pensa, acha, sente-se, coloca o rótulo, agora falta uma palavra, em si própria, de incapaz, ou de insuficiente, ou de não merecedora. Isto se a pessoa, lá está, se tiver como ideia que, eu até gostava de ter tido uma boa relação, ou eu até gostava de ter tido um filho, mas não tive essa oportunidade. Há muitas pessoas assim. Ou pessoas que em determinada altura da vida decidiram que não queriam ter filhos e agora chegam a uma idade mais avançada e acontece de tudo. Acontece de tudo. Esta crise que eu vos estou a falar vai bater em todos. Em todos. Porque a pessoa vai inevitavelmente questionar as escolhas que fez e as escolhas que não fez. A pessoa vai ter arrependimento de certas atitudes e vai também ter arrependimento de certas faltas de atitudes. É aquele ponto da vida em que nós pensamos assim: se eu tivesse feito de determinada maneira, mas porque é que eu não aceitei aquela proposta? Aquela proposta é que tinha sido. Ou seja, este cair na realidade, este puxar de tapete, o que eu quero dizer com esta introdução é que isto acontece a todos. Todos. E eu já vos vou explicar o contexto astrológico disto tudo. Não escapa a ninguém. Também bate muito, muito, muito aquelas expectativas que tínhamos e não conseguimos cumprir, porque não existe como um mortal que não tenha expectativas que não cumpriu. Existe sempre qualquer coisinha que nós olhamos para trás e pensamos: poxa, eu devia ter feito de maneira diferente. Existe sempre, sempre, sempre. E todos nós passamos por esta fase, faz parte da vida, essa introspeção, esse encontro connosco mesmos, esta autoavaliação, ok? Isso vai acontecer com todos casados, com filhos, com os pais vivos, com os pais que já faleceram, todos. Só precisamos de estar vivos para passar por estas questões e por esta fase, ok? E perante esta realidade, qual é a fuga mais óbvia que todos recorremos quando deparamos com esta realidade? Com esta realidade que, no momento, na nossa sociedade, é que aos 45 anos estamos, enfim, praticamente arrumados. Porque a maior parte das pessoas pensa assim. Eu não penso. Mas eu falo com muitas pessoas e a maior parte das pessoas crê que aos 45 anos está arrumado, já não vai fazer grandes coisas. É aquilo, já fez as asneiras todas que tinha a fazer, só fez foi más escolhas. A maior parte, isto é assustador, a maior parte das pessoas pensa desta forma. E eu relembro, o que é uma crise? Independentemente dos parâmetros e das questões e das circunstâncias de cada um, o que é uma crise? Relembrando as energias que dão para ver de infinitas possibilidades. O que é uma crise? Eu posso dizer assim, uma crise é uma altura da nossa vida em que nós ficamos completamente perdidos, em que nós não vemos luz ao fundo do túnel. Posso dramatizar, posso pôr ênfase nisto e posso pôr, meu Deus, estamos todos com o pé na cova. Posso, claro que posso.
Mas lá está, cada um tem as suas lentes, cada um escolhe as lentes com que vê as coisas. O que é que eu posso dizer também acerca de uma crise? A crise é nem mais nem menos do que uma excelente, excelente oportunidade de alinharmos a nossa vida com o que realmente nos importa. Esta é a lente que eu escolho usar perante uma crise, ok? Até porque chorar sobre o leite derramado não resolve nada, o ver o lado negativo das coisas também não resolve nada, e essas coisas todas, nós já sabemos isto tudo de cor e salteado. Agora basta colocar em prática, ok? Não basta saber a teoria, basta sim colocar em prática. E este colocar em prática é 24 horas sobre 24 horas. É ver o que é que vemos, é ver o que é que falamos, é ver o que é que pensamos. 24 sobre 24, tipo uma reeducação, ok? E o que é que se vê muito também nesta crise dos 40? Ternura ou tortura, a pontos de desvendar. Acontece também que as pessoas podem querer preencher esse vazio e essa frustração, ou querer escapar a essa realidade por meios e por formas de consumismo, não é? Do género, estou triste, vou fazer umas compras, vou ficar muito melhor. Ou então ficar tão chocado. Existem imensas pessoas também que ficam tão chocadas com essa realidade da maturidade, dos anos a passar, do corpo a modificar, que ficam um tanto obcecadas em evitar que isso aconteça. Não querem, as pessoas não querem, não pode, isso não pode acontecer, eu não posso ter rugas, eu não posso ter cabelos brancos, isso não pode acontecer. Cada um, sem julgamento, novamente, cada um interpreta à sua maneira. Ninguém está certo nem ninguém está errado. Estou apenas a explanar várias hipóteses e vários comportamentos que se notam após o choque desta crise dos 40. E agora vou passar à parte que eu mais adoro, que é explicar-vos toda esta crise brevemente. Não vou entrar em grandes pormenores, é só mesmo para vos explicar porque é que todos passamos por esta fase. Então, vocês sabem que o nosso sistema solar está sempre a andar. Cada planeta tem a sua órbita. Temos os planetas que estão mais próximos a nós, que têm uma órbita mais rápida, por assim dizer. Temos os planetas que estão mais distantes, que as órbitas demoram muito mais tempo, ok? E o que é que acontece? Esses planetas que estão mais distantes influenciam-nos individualmente em menor grau. No entanto, influenciam socialmente dentro daquele contexto. Ou seja, existem influências planetárias que tocam a todos. Porquê? Porque basta sermos da mesma década, daí a crise dos 40. Quando eu falo crise dos 40, não é 40, é, sei lá, 38 a 45, por aí vai, que é mais ou menos entre essas idades que esses trânsitos se passam. Então basta estarmos vivos. Estamos vivos, eu estou viva, tu estás viva, estamos aqui, estamos vivos. Inevitavelmente vamos passar por estes trânsitos. Inevitavelmente vamos sentir. E todas estas questões que eu vos apontei, que fazem parte da crise dos 40, todas elas se encontram diretamente ligadas, tudo o que está em cima está em baixo, diretamente ligadas com alguns trânsitos de alguns planetas que demoram
mais tempo a fazer as suas órbitas, ok? Não sei se vocês já ouviram alguma vez falar, que é o mais conhecido e o mais fácil de vos fazer introdução para esta parte astrológica do retorno de Saturno. O retorno de Saturno. Saturno demora 29 anos a se fazer a sua órbita completa. O seu primeiro retorno será então por volta dos 29 anos, mais coisa, menos coisa, o que significa que aos 58 vamos ter outro retorno de Saturno. E vou falar muito brevemente do retorno de Saturno, porque nem sequer está nesta parte dos 40, mas é só para nós termos uma ideia, porque é possivelmente dos trânsitos que mais se fala e mais se conhece. O que é o retorno de Saturno? O retorno de um planeta, primeiro, quando nascemos, este planeta estava neste grau. Quanto tempo demora este planeta a voltar a este grau? Quando ele voltar a este grau, porque cada planeta tem a sua órbita diferente, quando ele voltar a este grau, chama-se o retorno. Portanto, o retorno de Saturno, que eu vos estou a explicar, acontece por volta dos 29 anos e dos 58 anos. O que é Saturno? Explicando muito rapidamente. Saturno é o grande mestre, o grande mestre da disciplina, de pôr as coisas em ordem. E se nós andarmos um bocadinho no tempo para trás, todos nós, vamos nos aperceber que por volta dos 29 anos de idade a nossa vida levou o primeiro puxar de tapete. Pensem lá um bocadinho como é que foi o vosso retorno de Saturno, se não vos caiu assim o peso da responsabilidade em cima, pela primeira vez assim à séria, se não foi aos 29 anos. Pensem lá um bocadinho, o que é que aconteceu na vossa vida? A minha vida mudou completamente aos 29 anos. Aliás, foi quando fui a primeira vez e a partir daí foi uma loucura. Mudou completamente. Eu que nunca queria sempre disse que nunca queria ter filhos. Atenção, aos 28 anos deu-me assim uma... Oh, eu quero ter um filho. E pronto, aos 29 anos a minha vida mudou completamente. E conheço muitas pessoas que realmente, efetivamente, todas elas conseguem olhar para trás, uns mais que outros, dependendo da idade, e identificar facilmente como é que essa condição astrológica, como é que esse retorno de Saturno lhes tocou, ok? E a fim de concluir aqui o retorno de Saturno, lembrem-se que aos 58 anos ele volta outra vez, para ver como é que a gente está a portar. Se estamos a cumprir as nossas responsabilidades com disciplina, se estamos preocupados em cumprir o nosso propósito, o que é que andamos aqui a fazer connosco próprios, na nossa evolução pessoal e com o todo, ok? Ora bem, continuando e voltando a relembrar, porquê é que acham que não têm tempo para fazer seja o que for? Abram a mente, expandam a consciência, porque existem infinitas possibilidades de cumprir algo. E enquanto estamos vivos, enquanto estamos no planeta Terra, o tempo existe. Nós é que escolhemos o que é que fazemos dele. Ok? Prioridades. Então vamos continuar agora nos trânsitos que realmente influenciam na crise. Eu gosto do nome de tortura dos 40. Eu gostei. Então vamos lá. Primeiro trânsito é um trânsito de um planeta que já nem sequer é considerado planeta, mas que na astrologia moderna foi distinguido por ser o regente de Escorpião, ou seja, é Plutão. Plutão, qual é o significado, as características básicas e fortes de Plutão? É a intensidade, assim, uma coisa
bruta, muita intensidade, intensidade no bom, intensidade no mau, intenso, intenso ao extremo, ok? E o que é que faz esta quadratura de Plutão? Vai puxar essa intensidade e vai revelar, vai vir, vai fazer com que venham ao de cima certos temas, certas questões, certas situações que intuitivamente ou não, ou propositadamente, nós escondemos, atufolhamos ali no nosso inconsciente, talvez porque dói, eu não quero olhar para aquilo. Mas esta quadratura de Plutão vai fazer com que essas emoções todas aqui intensas, escondidas, como se elas não existissem, venham ao de cima, como se fosse um vulcão, e vem aquela intensidade toda e amigo, eu estou aqui, eu faço parte de ti, por isso é bom que olhes para mim, porque eu faço parte de ti. Luz e sombra, sempre, dualidade em tudo, ok? E porquê é que isso vem ao de cima? Porquê é que isso acontece? Porque a vida é má e cruel? Não. Isso acontece porque, nesta idade, com esse trânsito, porquê é que as coisas vêm ao de cima, pessoal? Porque estão prontas a serem olhadas, a serem entendidas, a serem ressignificadas, ok? Nós estamos prontos para olhar para aquilo, nós estamos prontos para trabalhar essas questões. Por isso é que quem nunca fez terapia até aos 40 anos de idade, e não querendo fazer propaganda, mas fazendo propaganda, porque é mesmo assim, pessoal, atentem-se, alertem-se e comecem a ponderar pelo vosso bem-estar físico, e já explico o porquê, pelo vosso bem-estar físico, pela vossa vitalidade e pela vossa força de viver, comecem a ponderar em cuidar e em tratar e em sanar e em olhar e em acolher toda essa intensidade. Porque se nós não cuidamos da nossa mente e das nossas emoções, podem ter a certeza absoluta que isso vai juntando, juntando, juntando e vai se manifestar no corpo físico através de doenças. É certinho, certinho como o destino que tu próprio escreves. E para concluir acerca desse trânsito de Plutão, essa transformação serve para quê? Serve nem mais nem menos para nos empoderarmos, ok? E este trânsito pode variar entre os 37 e os 42 anos. Trânsito seguinte, quadratura de Neptuno com Neptuno. Neptuno fala-nos do quê? Neptuno, na astrologia moderna, é o regente do signo de Peixe. Peixe fala-nos da energia do todo, todo espiritual, todo fé, ok? E fala-nos também das ilusões, fala-nos também das desilusões e fala-nos também da nossa intuição. O que é que esta quadratura de Neptuno nos vai trazer? Vai-nos fazer questionar para caramba, questionar muita coisa, se não tudo o que nos rodeia. Vai-nos fazer reconsiderar as atitudes, vai-nos fazer reconsiderar o que devíamos ter feito e não fizemos, vai-nos fazer verdadeiramente, vai fazer com que nós façamos uma conexão, uma reconexão com a nossa verdadeira essência. Não com o que os outros esperam, não com o que os outros veem, não com nada a ver.
nada a ver. É de mim para mim. Eu, comigo, com a minha essência, com o que faz sentido ao meu ego? Não. Com a minha essência, com a minha parte mais pura. O que é que me faz sentido? O que é que alimenta a minha alma? E, por último, a oposição de Urano. Desculpem, quadratura Neptuno entre os 40 e os 45. A oposição de Urano entre os 40 e os 42. Urano fala-nos de liberdade, autenticidade. Urano, na astrologia moderna, regente de Aquário. Eu gosto de fazer estas semelhanças para que consigam entender mais facilmente as energias dos planetas, não é? Porque cada planeta rege o seu signo e assim é mais fácil de entendermos as energias que estamos a falar, ok? E o que é que esta oposição nos vai fazer? Vai-nos fazer olhar para o caminho que estamos a levar, para o nosso senso de liberdade, para o nosso senso de limites, para o nosso senso de sermos ousados, o quanto somos ousados para defender, para falar, para materializar o que nos faz realmente sentido, ok? O que é que, qual é o tipo de rotina que nós levamos, porque é que priorizamos isto e porque é que não priorizamos aquilo, porque é que pomos toda a gente em primeiro lugar e porque é que nos pomos em último. Todo este misto é muito, é muita coisa, muita coisa. E todos estes aspectos, todas estas movimentações vão regindo esta nossa fase dos 40, desta desta ternura torturada dos 40. Por isso é que eu vos digo que todos, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história, cada um com o seu sentido e cada um com o seu sentir. A todos passamos por esta crise. Então, atento-vos a duas coisas. Uma, o tempo existe. E a partir do momento em que estamos vivos, vamos puxar pela nossa cabecinha e vamos nos abrir à transformação. Basicamente, o que estes trânsitos todos e esta crise nos quer dizer é: aproveita a oportunidade de estares a cair em ti e vê o que é que estás a fazer da tua vida. Estás a viver a tua vida ou estás a viver a vida de um filme? Ok? Existe tempo e esse tempo é para ser bem aproveitado, não é para evitá-lo, não é para esgotá-lo em coisas fúteis, não é para fingir que as coisas não aconteceram, não é para continuar a pôr as coisas para debaixo do tapete. Pessoal, estamos muito a tempo de chocalhar a nossa vida e perceber o que é que realmente nos faz sentido, alinhado com a nossa alma. O que é que estamos a fazer da nossa vida? Não é o que é que eu devia ter feito, é o que é que eu posso fazer
hoje. Porque viver no passado é museu e leva-nos à depressão. Viver no futuro leva-nos à ansiedade. Qual é que é? E isto eu digo para vocês e digo para mim todos os dias. Qual é que é o momento ideal da ação? É agora. Agora, hoje e já. Estes trânsitos, esta crise não acontece a todos na mesma altura, à toa. Estamos todos interligados. Todos. E somos todos importantes e fazemos todos parte de uma rede gigantesca, sistémica, gigantesca. Então, vamos fazer uma introspeção e vamos nos avaliar sem julgar. Sabem avaliar sem julgar? Se não souberem, aprendam. Uma coisa é avaliar, outra coisa é julgar. Avaliar é reparar, notar em factos. Julgar é a partir do momento em que pomos um rótulo. Eu não fiz aquilo, fui uma idiota. Estou-me a julgar. Eu não fiz aquilo porque na altura não consegui, fiz o melhor que podia ter feito. Eu estou a analisar. Não me estou a julgar. Ok? Lembrem-se que certamente, tenha sido uma asneira ou não, certamente na altura, quando tomámos a decisão A ou a decisão B, pareceu-nos ser a melhor opção. Por isso, está tudo certo. O que não está certo é continuarmos a viver na ilusão de que pomos a tralha para debaixo do tapete e que vai ficar tudo bem. Vamos esquecer que aquilo existe, vamos esquecer que aquilo faz parte de nós, vamos esquecer que passamos por isto A, B, C ou D. Não. E vamos esquecer também o que é que poderíamos ter feito no passado. Presente. Não é nem futuro nem passado, é presente. Quando é que nós podemos atuar? Presente. Quando é que podemos fazer diferença? Presente. Momento presente. Então, meus caros, eu desejo-vos uma crise dos 40 verdadeiramente transformadora e que vos faça encontrar o alinhamento correto entre corpo e alma. Não temam, não olhem para fora, não se comparem sem ser convosco mesmos. Observem o que já evoluíram. Observem que todas as trapalhadas que fizemos pelo caminho serviram para nós aprendermos. E é para isso que servem, não é para ficarmos a chorar sobre elas. E sim, temos tempo para fazer o que nós quisermos. Porquê? Porque estamos vivos. Ok? Não dá para fazer de uma maneira, dá para fazer de outra. Lembrem-se das infinitas possibilidades de realizarmos o que realmente ressoa com a nossa verdadeira essência. Boa crise para todos. A tortura ternurenta dos 40.